Nós vamos meditar na palavra. Nós estamos meditando numa série chamada 1 João. Já estamos no capítulo 2, né, gente? Hoje nós vamos ler apenas o versículo 2. Todos acharam? 1 João 2. Diz assim a palavra de Deus. Antes da gente ler, eu estava esquecendo. Mateus e o Anderson. Pode vir. Cadê o Mateus? Então, é o seguinte, meus irmãos. Pode vir, então. Nós vamos... Eu quero fazer o seguinte. O tema hoje, ele é difícil porque não existe muito na nossa língua. E eu quero ajudar você a guardar essa mensagem. Então, nós vamos estar distribuindo, como diz a dona Marlene, uns mimos aqui. Tá? Eu quero ajudar você a ter um almoço diferenciado hoje, ó. Tá? E nós vamos fazer então uma entrega. Pode fazer, senão a gente vai atrasar muito aqui, né? Recebam, tá? Não sei se vai ter para todos. A ideia é que tenha para todos. Certo? E alguns irmãos vão receber apenas um objeto redondo. Alguns irmãos, além do envelope com objeto redondo, vão receber palavra cruzada. Você pode responder aqui no culto, porque tem a ver com o que nós vamos estar pregando. 2 palavras cruzadas, né? Então você vai estar fazendo isso. Amém, gente? Pode abrir, fique à vontade. Não é de comer aqui, né? Mas vai te ajudar muito no almoço. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui sonha em uma churrascaria cara, né? Tipo assim, Gramado. Então, eu estou te ajudando para que hoje você possa levar a sua família para a churrascaria Gramado. Olha só, gente. Pastor bonzinho é outra coisa, né? Certo? Já é uma baita ajuda, né, meus irmãos? É uma grande oferta, né? É que o orçamento estava meio apertado, né? R$20 não é nada para muito, né? Eu distribuí para todo mundo. Aí deu 25 centavos para cada um, mas já é um começo. Você vai juntando, né? Certo? Tudo isso só para você entender o que nós vamos conversar aqui, o que é propiciação. Né? Propiciação. A gente não fala isso no dia a dia, né? Alguém no Uber lá, Jefferson, pergunta assim, vamos para o bairro, no setor da propiciação? Não tem, né? Vinícius, lá, alguém, quando você atende lá, onde o senhor mora? Eu moro lá na Vila Propiciação, tem? Não? A gente não fala isso, né, meus irmãos? Como que a gente entende uma coisa que a gente não está acostumado a falar? Eu estou tentando ajudar vocês, certo? Quem recebeu o caça-palavra, vai ver que tem uma palavra que começa com P, tem um tio na penúltima, deve ser propiciação, né? Você presta atenção na mensagem, aí você vai ver que a outra é oferta, mas eu não vou falar que é oferta ainda, não vou dar spoiler, tá? Vamos ler o texto bíblico, então?
Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Tá? Então, meus irmãos, esse conceito de propiciação, que é tão difícil para nós, ele vem lá do Antigo Testamento. Pode pôr ali, por favor, meu irmão. Vem lá do Antigo Testamento. Olha só. Temos duas figuras, o mesmo objeto. Que objeto é esse? A Arca da Aliança. Você assistiu Indiana Jones, você sabe o que é a Arca da Aliança, é ou não é? A tampa da arca, onde tem esses dois querubins, se chama propiciatório. Tá? É daí que vem a tal da propiciação. Esse propiciatório, ele é um lugar onde esse sacerdote, aquele velhinho ali não é Deus não, tá? É um sacerdote do povo judeu, e ele recebeu uma oferta de paz, uma oferta de um animal que devia ser totalmente puro, limpo, perfeito. Daí, a pessoa que oferecia esse animal, o profeta ali, fazia lá, que nem quando a gente entra no avião, né? Antes de entrar no avião ali, você passar no aeroporto, você tem aquele lugar que você tem que passar a tua mala, uma vista assim, uma vistoria profunda. O animal foi aceito, mata o animal, e o sacerdote pega o sangue do animal e asperge. Olha que palavra difícil, né? Como é que eu vou explicar um trem desse para nós, né? Asperge, né? Em cima da tampa que é o propiciatório. Aquele sangue, ele é uma propiciação, uma oferta que Deus aceita, naquele tempo aceitava, para pagar os pecados do ofertante. Amém, gente? Deu para ter uma ideia do que é? A gente não tem essa cultura. É totalmente diferente de nós, né? Isso era feito num dia chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação. A expiação é a oferta, tá? É propiciação. Esse prefixo pro, ele mostra que Deus está sendo favorável a nós. Pro significa voltar para. Como se Deus virasse o rosto para nós por causa do nosso pecado, mas aí ele viu que o sangue estava sendo aspergido, e ele então volta a olhar para nós, porque aquele sangue cobriu o nosso pecado. Deus detesta pecado. Pecado é algo assim que para Deus interrompe o nosso relacionamento com Ele. Certo? Mas quando o sangue era aspergido lá, ele voltava a ser favorável ao povo. Tornar propício, propiciação, tornar propício é isso mesmo, é tornar a ser favorável, voltar a ser favorável. É como quando você está preparando uma festa agostina e você precisa daquele preparo para que a festa seja uma realidade. É como quando você está preparando um terreno lá na roça, porque você vai fazer um plantio e você precisa fazer aquela preparação para que você possa colher muito fruto. Propiciação é o que nos prepara para recebermos a palavra, a vida e a glória de Deus em nossas vidas. Amém, gente? Então é sobre isso que João ele está falando. É
interessante que, como eu falei para você, o sacerdote aspergia, né? E o que nós fizemos aqui com a Elis? Nosso batismo é o quê? Por aspersão. Por que o nosso batismo é por aspersão? Por causa de Cristo, que é a nossa propiciação. O sangue dele foi, por assim dizer, derramado não num propiciatório, mas na nossa vida. Para que nós pudéssemos receber Jesus, o Espírito Santo, na nossa vida. Né? Então, o nosso batismo ele também tem essa questão da purificação. Tanto que João está falando isso. Lá, 1 João 1,9. O que ele fala? 1 João 9. Se confessarmos, ele é fiel junto. Peraí, juntinho, gente. Se confessarmos, e nos purificar. Por isso que em João capítulo 2, ele vai falar de propiciação. Essa purificação. Amém, gente? Dá para entender? Para Jesus viver na nossa vida, para nós recebermos o Espírito Santo, precisamos ser purificados. E o sangue de Cristo purifica de todo pecado. E é por isso que quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em mim. Agora eu estou puro diante de Deus. Aleluia! Nós temos um significado profundo aqui. Acho que já está aí, Gustavo, é esse mesmo. O significado profundo mostra que essa propiciação que temos em Jesus simboliza a cobertura dos nossos pecados, satisfaz a justiça de Deus, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é quando a dívida é cancelada, porque alguém pagou no meu lugar. E o significado que restaura a nossa comunhão com Deus. Vocês lembram? João o tempo todo ele tem na cabeça esse negócio de comunhão, gente. Como comunhão é algo importante, né? E o tempo todo ele está falando assim: você quer ter comunhão com Deus? Você tem que ter comunhão com os irmãos. Você não tem comunhão com os irmãos e você me diz que você tem comunhão com Deus mesmo assim? João fala, você é mentiroso. Não tem como você ter comunhão com Deus que você não vê, se você não tem comunhão com o irmão a quem você vê. E é por isso, meus irmãos, que quando eu não sou muito firme, muito frequente com a igreja, eu vou perdendo a minha comunhão com Deus. João está explicando isso. Para ter comunhão com Deus, não tem como eu não ter comunhão com os irmãos. E algumas pessoas às vezes acham assim, né? Eu não vou na igreja, mas eu vou ler a Bíblia em casa. Eu vou ter uma vida de oração em casa. Eu não estou muito na igreja, não gosto desse negócio, estar junto. Mas eu sou crente, eu amo a Deus, eu vou ficar lendo a minha Bíblia. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria. Eu não conheço uma pessoa que não é firme na igreja e é firme na palavra. Eu não conheço uma pessoa que não é firme na igreja e é firme na oração. Sabe por quê? Porque a gente vai se afastando e a fé esfria. E esfria demais até você lembrar que oração, vida com Deus, palavra, é uma vaga lembrança na sua vida. E é por isso que João fala de Jesus ser a nossa propiciação, porque ele restaura a nossa comunhão com Deus. Sem Jesus, ninguém tem comunhão com Deus. E nós temos um significado espiritual.
O João, ele aplica esse conceito da propiciação diretamente a Jesus. Jesus é o sacrifício definitivo que cobre o nosso pecado, remove o pecado de nós, satisfazendo a justiça de Deus e nos reconcilia com o próprio Deus. É isso que João está falando. João está apresentando Jesus como uma oferta, quem está lá com a palavra, né? Oferta expiatória. Mas é interessante quando a gente lê aqui o restante do versículo, né? Olha o adendo que o João fala. E aqui, gente, não tem parênteses, não tem chaves, ou seja, é original, está no original. Ele fala assim: e não somente pelos nossos próprios pecados. Jesus, ele não fez um sacrifício para um grupo seleto de pessoas. O sacrifício dele pode aproveitar a humanidade toda, né? E ele coloca, mas também pelos do mundo inteiro. Mas tem uma coisa, não são todas as pessoas que vão ser salvas. Quem escreveu primeiro João, escreveu também o Evangelho de João. O que está escrito em João 3,16? Amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Presta atenção. Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho para o mundo inteiro. Mas olha a eficácia da salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, perecer é morrer, mas tenha a vida eterna. Vocês viram, gente? Foi por todos, mas só aqueles que crerem. E crer aqui significa: eu confio tanto que Jesus é tudo isso que a palavra de Deus fala a respeito dele, que eu vou entregar a minha vida, eu vou ser submisso a Jesus, e Jesus vai ser o meu Senhor. Não vou viver mais eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Quem manda em mim é Jesus. Eu não vivo mais como eu quero. Não sou eu que escolhe o que é melhor para mim. Eu confio tanto em Jesus que a partir de agora, Jesus diz como eu devo viver. Amém, meus irmãos? Então, o sangue de Jesus, ele é derramado em nossas vidas para podermos ter essa comunhão com Deus, né? E aqui eu quero falar um pouquinho com você algo muito sério. O que é essa comunhão com Deus? Como eu sei que eu tenho comunhão com Deus? E aí, gente, depois de muito orar, pensar, ler, eu fiz uma fórmula. Eu não sou matemático, né? Então não usei números, graças a Deus. Quem pode dar graças a Deus? Vocês também não gostam de matemática. A gente vai descobrindo as coisas, né? Então, como explicar como ter comunhão com Deus? E agora, eu não vou meter só a 1 João. Agora aqui a gente tem que se ater um pouquinho mais à palavra de Deus como um todo. Então, comunhão com Deus é igual a, entre parênteses, porque é uma expressão matemática. Olha que chique. Tem professor de matemática aqui? Graças a Deus, porque se eu errar ninguém sabe. Mas olha só, meu pai é físico, né? Então ele entende matemática, ele me ensinou algumas coisas. Comunhão com Deus é entre parênteses, porque envolve tudo isso está debaixo da potência, não é do quadrado, não é do cubo, mas a potência do amor. Do que, gente?
Isso é importante. Olha só. Vida de oração. Jesus disse: vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Irmão, como é que é a tua vida de oração? Porque olha, uma das coisas que a gente mais erra na comunhão com Deus é em não ter a vida mais profunda de oração que eu puder ter. Muitos cristãos não se dedicam à oração, e isso é uma coisa tão básica, mas tão básica, que se eu não faço o básico para ter comunhão com Deus, dificilmente eu verei grandes coisas de Deus. A gente quer as grandes coisas, mas a gente nega o básico. Eu quero exortar você no nome de Jesus em amor e dizer para você, Senhor, você precisa ter uma vida de oração no seu dia a dia, porque é uma expressão viva da nossa comunhão com Deus. Jesus derramou o sangue dele na sua vida para que você tenha essa vida de oração. Amém, meus irmãos? É isso. Outra coisa é que João fala, comunhão com os irmãos. Gente, não é só ver o culto, não é só ver o culto de Santa Ceia. Não é só ver quando dá certo, quando eu não tenho nada melhor para fazer. Atitude assim não é uma atitude de comunhão. E se eu não quero ter comunhão com os irmãos, eu acabo não tendo comunhão com Deus. Isso é muito sério. E Jesus morreu por nós, o seu sangue foi aspergido sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter comunhão com os irmãos. Amém, gente? E outra coisa que Jesus nos ensinou, em especial lá em Mateus 28, de 18 a 20, porque Jesus tem uma missão. E Jesus morreu, ressuscitou, e a missão de Jesus continua valendo para os dias de hoje. E nós fomos comissionados por Jesus para entrar na missão dele, junto com ele, ao lado dele. Por isso, Mateus 28, de 18 a 20, é chamado de a grande comissão. Nós somos comissionados. Precisamos estar na missão juntos com Jesus, porque na missão com Jesus nós temos comunhão com Deus. E muitas vezes nós nos acomodamos, nós não gostamos de falar do amor de Deus, do que Jesus faz nas nossas vidas, nós não gostamos de compartilhar a nossa história com Jesus, a gente fica quieto, a gente não quer se incomodar com essas coisas, e nós perdemos a oportunidade de ter comunhão com aquele que derramou o seu sangue por nós em nossas vidas, para que tivéssemos justamente essa comunhão. Por isso a minha vida de oração, a minha vida de comunhão com os irmãos e a minha vida na missão precisa estar debaixo, do amor, como é que é, gente? Potência, dessa potência do amor. Minha vida de oração tem que fazer com amor. Eu preciso ter amor para estar aqui com os irmãos. E amor para quando o culto terminar e nós formos enviados, eu compartilhar Jesus com todos. Amém, meus irmãos? É sobre isso que João está falando. João diz que Jesus é a nossa propiciação. Ele é aquele, então, que torna Deus favorável a nós. E João quer dizer o seguinte: Jesus é o lugar, é o meio, é o agente exclusivo que torna
torna a nossa reconciliação com Deus um sucesso absoluto. Para Jesus, Deus é favorável a nós. Olha para mim agora. Nós vamos finalizar a mensagem aqui. Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua comunhão com Deus? Isso é muito mais sério do que você imagina. Ter comunhão com Deus, meus irmãos, envolve toda a nossa vida. Envolve estarmos aqui, envolve o antes de nós estarmos aqui, a semana anterior, vida de oração, e envolve a próxima semana, a missão. Isso é ter comunhão. Você tem comunhão com Jesus? Porque para participar da ceia, a ceia, ela é uma celebração de quem está em plena comunhão. Por exemplo, abra rapidinho aí a Bíblia, e já estou fazendo a transição para a ceia, em 1 Coríntios 11, 26. Olha o que é ceia. Cuidado, às vezes você toma ceia e você não devia tomar. Olha só. A seriedade que é. 11:26. 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, o que vocês fazem? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ceia tem ligação com missão. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é parte da missão. Mas olha só o 27, gente. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem ter comunhão com o corpo, olha aqui, gente, palavra do apóstolo Paulo, come e bebe juízo para si. A ceia é para quem foi batizado, fez profissão de fé, mas não basta isso. Tem que ter comunhão. Tem que ter vivência no corpo. Vida cristã, ela não pode ser vivida pro forma. Não adianta você cumprir todos os requisitos legais do ponto de vista humano e você achar que você está pronto para participar da ceia do Senhor. A preparação para a ceia do Senhor é algo profundamente espiritual e que envolve comunhão com Deus. Vida de oração, comunhão com os irmãos e missão. Elevado tudo ao amor. Se não tem isso, por que você vai participar? Você se odeia? Você vai comer juízo para você. Mas se você quer participar e você vê que você ainda não está preparado, olha, se prepare. Fale comigo. Eu vou ajudar você a dar todos os passos que você precisa. E aí quando você participar com a gente, vai ser um momento de tanta alegria. Não foi alegre a gente receber a Elisa aqui, gente? Foi maravilhoso. E cada batismo, e cada profissão de fé de cada um de vocês foi um momento maravilhoso na nossa vida. Foi ou não foi, meus irmãos? E aqueles que ainda não foram recebidos, quando forem recebidos, nossa, a nossa alegria será cada vez mais completa em Cristo Jesus. Amém, gente. Como está a sua vida com Deus? Feche os teus olhos.
baixa tua cabeça e vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Os presbíteros podem vir à frente.